Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula semanal. E hoje o nosso tema será: quando o espelho vira inimigo, como sua imagem pode estar sabotando o seu sucesso profissional. Então chega para cá, sejam bem-vindos a esta aula. Você que está chegando, você que vai assistir essa aula depois, prazer tê-lo aqui comigo. E pessoal, hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Marinês Juvanhol. Eu trabalho há mais de 30 anos com moda. E neste trabalho, eu pude transformar a relação das mulheres com o espelho. E hoje nós precisamos ter uma conversa aqui com você, que está chegando agora para esta aula. Você sabe, aquele momento que você está diante do espelho, que você está se arrumando, ou para o trabalho, ou para alguma ocasião especial, um jantar, uma festa, uma reunião importante, que você olha no espelho e vem aquela vozinha sussurrando no seu ouvido. Nossa, como você tá gorda. Nossa, como o seu cabelo tá feio. Nossa, como o seu nariz é grande. Sabe qual é o nome disso? Autossabotagem. Eu sei exatamente como é. Porque, gente, eu também já vivi essa experiência nesses 30 anos com o espelho. E não só vivi, como experienciei mulheres no provador vivenciando esta autossabotagem. E mulheres lindas, mulheres perfeitas. Então, muitas vezes isso não está relacionado à beleza em si, mas na nossa relação com nós mesmos. E eu vou contar para vocês, durante muito tempo eu me autossabotei no espelho. Por questões de uma autoimagem distorcida desde a infância. É irônico, né? Eu trabalhar com moda, eu trabalhar com beleza e também viver essa experiência. Pois saiba você que todos nós vivemos esta grande batalha no espelho durante a nossa vida. E aí, a gente para perceber de onde vem, será, essa nossa relação distorcida muitas vezes com o espelho. Porque você já parou para pensar quantas oportunidades você pode estar perdendo por não se relacionar bem com você, por não se relacionar bem com a sua imagem? E não é porque você não é capaz, e não é porque você não está preparado tecnicamente para exercer a sua profissão. Mas é porque dentro de você existe uma desconexão naquilo que você é por dentro e como você é vista lá fora. E eu tenho uma notícia boa para você. Tem solução. E hoje nós vamos fazer aqui uma jornada juntos. Vamos descobrir de onde vem essa voz crítica que sabota a nossa confiança. Vamos aprender, ao invés de transformar o espelho em um inimigo, mas sim transformar ele em um aliado. E principalmente, né? Vamos criar um plano prático. Para como você nunca mais possa sair de casa
sentindo que não merece estar onde você está. Porque, na verdade, você merece. Vou repetir. Você merece. Você sempre mereceu. E chegou a hora da sua imagem comunicar com clareza a sua competência. Combinado? Então vamos juntos. E de onde vem essa guerra interna? Será de onde vem essa guerra interna? Nós temos 3 origens. Da onde vem essa crítica, essa vozinha interna, que são 3 origens. Os paradigmas invisíveis da infância, o mito da dicotomia, aquele inteligência ou bonita. Uma coisa não está correlacionada com a outra. A síndrome da competência invisível e o impacto real no mercado de trabalho. Então, veja bem, antes de transformar essa relação com o espelho, precisamos fazer uma investigação. Essa voz crítica que ecoa na sua mente quando você se olha, não nasceu com você. Não nasceu com você. Ela foi cuidadosamente construída ao longo dos nossos anos. E olha só que interessante. Uma vez que entendemos a origem, conseguimos desconstruir. Assim como na psicologia, né, pessoal? Vamos fazer uma analogia aqui. Na psicologia, como que se trata os problemas emocionais psicológicos? Quando eles detectam de onde vêm os traumas, de onde começou isso tudo. E na nossa imagem, essa desconexão com a nossa imagem, também nós detectamos que desde a infância nós vamos construindo essa imagem, essa distorção e essa crítica o tempo todo da nossa imagem. Então, vamos falar aqui sobre os paradigmas invisíveis da infância. Eu vou contar a história para vocês de uma cliente minha chamada Ana Paula. Ela é cirurgiã dentista, extremamente competente, mas vivia se sabotando profissionalmente. Durante nossas conversas, descobrimos que aos 8 anos de idade, olha só, quando ela estava se arrumando para uma festa, a avó dela diz, presta atenção, palavras dela, menina bonita não precisa estudar, porque sempre tem homem para sustentar. Olha a seriedade dessa frase. Aquela frase ficou gravada no subconsciente dela. Para provar que era inteligente, ela passou a negligenciar completamente a sua aparência. Usava sempre roupas largas, sem formas, evitava maquiagem, cortava o cabelo de qualquer jeito. No consultório, ela percebeu que os pacientes questionavam as suas orientações. Olha isso, gente, olha esse relato. Do que as da colega. Mesmo ela tendo mais experiência. Quanto de nós não ouvimos frases como estas que eu vou falar para vocês? Beleza não põe comida na mesa. Isso é futilidade. Mulher de verdade não fica olhando no espelho. Você não é dessas, né? Essas frases, gente, aparentemente são inocentes. Mas elas criam uma crença limitante e muito poderosa. De que existe uma escolha entre ser inteligente ou cuidar da aparência. Aqui mora a chave. Quantos de nós já não ouvimos isso e já não negligenciamos a nossa aparência porque isto ficou gravado no nosso inconsciente desde a infância? Segunda origem das críticas
e da autossabotagem da nossa imagem é o mito da dicotomia. Aqui está uma das maiores mentiras que já nos contaram. Que uma mulher ou ela é inteligente ou ela é vaidosa. Quantas vezes nós já ouvimos isso, gente? Ela é inteligente, mas não adianta, ela é feia. Ou ela é inteligente, para que cuidar da imagem? Como se fosse impossível ser as duas coisas, né, gente? Olha quanta coisa a gente carrega uma vida inteira e a gente não para analisar, para pensar, questionar. Pois bem, isso é uma armadilha cultural que nos mantém presos nessa caixinha. Eu lembro de uma época na minha vida em que eu tinha muito medo de ser vista como fútil. Eu preferia ser invisível do que ser vista como fútil. Quem aí já se sentiu assim? Participava de reuniões, eu participava de eventos de negócios com aquela roupinha de sempre. Ou melhor, eu usava uniforme. Por anos eu usei um uniforme. Não usava maquiagem, não me importava com o cabelo, de qualquer jeito. Mas internamente eu me orgulhava disso, porque eu pensava, pelo menos eles sabem que eu sou séria. Ou pior, que eu não me sentia melhor que eles. Mas sabe o que acontecia? Ninguém me levava a sério. Ninguém me levava a sério. Será que você também não está passando por este momento? Você não está sendo levado a sério? Você não está sendo levada a séria porque você negligencia a sua imagem, porque você ouve essas vozes interiores? Gente, e veja bem, nós vivemos num mundo onde em 7 segundos a nossa imagem é julgada. 7 segundos. E eu estava perdendo a batalha mesmo sem começar a guerra. Será que você não está perdendo essa batalha? A terceira origem da autossabotagem da imagem. A síndrome da competência invisível. Essa aqui é a mais dolorosa de todas, porque atinge mulheres extremamente capazes, extremamente competentes. E eu vou contar a história de outra cliente minha. O nome dela é Carla, uma advogada que me procurou desesperada, gente. Com 15 anos de experiência, conhecia a lei como ninguém, competentíssima, mas estava constantemente sendo ignorada pela sua audiência. Isso acontece e muito. E aí ela me disse, Marinei, eu preparo os casos melhor que qualquer um, mas quando eu entro na sala de audiência, é como se eu fosse transparente. Olha isso. Vamos prestar atenção nessa frase. Eu me preparo, eu sou competente, mas quando eu entro na sala da audiência, é como se eu fosse transparente. É como se eu estivesse falando para ninguém. Gente, e dizia ela assim, os juízes dirigem as perguntas para meus colegas mais novos. Olha esse relato dela. Os clientes questionam as minhas orientações. Quando nós começamos a fazer a análise da imagem dela, nós descobrimos um problema peculiar ali. Ela se vestia
como se ela estivesse pedindo desculpa para quem estava na sala. Roupas 2 vezes maior que o corpo, sem estrutura, tecidos ruins. Sua competência técnica era impecável, mas sua presença visual era um desastre. Aqui está a verdade que dói, gente. Aqui está a verdade que dói. No mercado de trabalho, competência sem presença é invisibilidade. No mercado de trabalho, competência sem presença é invisibilidade. E invisibilidade não gera oportunidade. Invisibilidade não gera oportunidade. Quantas vezes nós queremos nos esconder? Porque temos consciência, muitas vezes, que estamos ignorando a nossa aparência. É ou não é? É ou não é verdade? E aí, olha o que nós devemos agora fazer aqui, trazer esse exemplo dessas mentoradas que eu trouxe aqui, olhar para nós e trazer uma reflexão. Qual será o impacto real que pode estar acontecendo na nossa vida financeira por nos negligenciarmos? Você parou para fazer essa conta? Não é uma conta fácil de fazer. Então, a gente precisa falar de números, porque isso é sério. Olha só, estudos mostram que profissionais que cuidam estrategicamente da imagem ganham em média 20% a mais do que aqueles que negligenciam esse aspecto. E isso não é sobre ser superficial, é sobre ser comunicação eficaz. Porque se a sua comunicação não verbal não está alinhada com a sua competência, o resultado é ineficaz. Você pode até ser eficiente, mas você não vai ter eficácia, que é o final, o resultado que você quer o quê? O resultado, o sucesso do seu trabalho, que é financeiro. Porque todos nós trabalhamos para ter um resultado financeiro, porque é isto que nos sustenta. E aí nós vamos fazer um exercício agora. Porque eu já vi acontecer isso com muitas mulheres, inclusive comigo. Eu sou a própria... o estudo de caso aqui, ao vivo para vocês. Eu vou pedir vocês para pegar um papel e fazer esse exercício. Anote no seu papel quantas oportunidades você perdeu no último ano. Você consegue analisar quantas oportunidades você tem perdido? Agora reflita, em quantas dela ou delas, a sua aparência pode ter sido a influência na decisão do seu cliente? Não é para se culpar, gente, para aí. Mas é para tomar consciência desta realidade. Tomar consciência do seu papel profissional, do seu valor profissional. O quanto você pode estar perdendo em dinheiro ou em oportunidades por estar negligenciando a sua imagem. Anotem. Colhem bem grande lá na parede. Para todos os dias você olhar e trazer essa reflexão. Quanto eu posso estar perdendo de dinheiro e oportunidade
por estar olhando no espelho e me auto-sabotando e não dando valor à imagem no processo e no sucesso profissional na minha vida. Anotem. Mas a boa notícia que eu vou trazer aqui, mais uma vez que você entende o problema, você pode o quê? Transformá-lo em solução. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Vamos fazer aqui uma revolução interna de inimiga aliada. E aí eu vou trazer para vocês uma filosofia que eu desenvolvi, que é ser além da imagem. Que o conceito é revolucionando alinhamento. Como quebrar o ciclo da autossabotagem. A transformação da percepção e o poder da primeira impressão trabalhando a seu favor. Agora, com o coração aí aberto para essa transformação, e aqui eu vou compartilhar com você o conceito que revolucionou a minha vida. Eu não estou falando de uma coisa aqui que eu não experimentei, pessoal. Ser além da imagem. Mas calma, deixa eu explicar aqui isso realmente, o que isso realmente significa. Porque não é sobre fingir ser quem você não é. É exatamente o contrário, ser antes de vestir. Há alguns anos eu estava passando por uma das crises mais difíceis, tá? Profissional. Tinha acabado de perder meu segundo negócio. Essa história é minha, que eu tô contando para vocês. E precisei passar 5 anos pagando a dívida desse negócio que eu havia perdido. Eu me senti um fracasso. Foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. E isso refletia totalmente na minha aparência. Aí sim que eu olhava no espelho e me autossabotava. Aquele fracasso interno se refletia na minha imagem. E aí eu não queria mais me cuidar. Eu achava desnecessário. Minha vontade era só de usar a mesma roupa todos os dias. E aí eu participei de um encontro, de uma formação, onde a instrutora fez uma pergunta que virou uma chavinha aqui dentro. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Se você fosse contratar uma consultora de imagem hoje, você contrataria alguém que se veste como você está se vestindo? Aquilo veio como uma turbilhão dentro de mim. Eu queria sair correndo, mas não queria responder ela. Eu estava trabalhando com moda há mais de 30 anos, pessoal. E minha própria aparência não comunicava a minha competência. Como que eu podia enviar uma mensagem positiva com a minha imagem toda desalinhada? Aí foi nesse momento onde eu, na linguagem popular, tomei vergonha na cara e entendi. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser congruente. Sua aparência precisa estar em harmonia com você, com o que você é, com a sua competência e com aquilo que você entrega também na sua imagem. Porque existe um ciclo da autossabotagem. E deixa eu explicar como que funciona esse ciclo. Você se sente insegura sobre a sua capacidade, mesmo sendo competente? Anote aí. Se veste de forma a não chamar a atenção, porque você pensa assim, nossa, eu vou chamar a atenção, eu tô demais. Para se proteger das críticas, né? A gente faz isso. Sua aparência comunica insegurança. As pessoas respondem à sua aparência tratando você com menos respeito ou te ignorando.
Isso confirma sua segurança inicial, onde tudo começa. É um ciclo vicioso. E como nós podemos passar por essa transformação na prática? Nós podemos começar trabalhando a primeira impressão. Lembra dos 7 segundos? Nós temos 7 segundos para causar a primeira impressão. E a gente não tem outra chance. Então, nós precisamos começar a trabalhar nesse ponto. E aí, vamos falar de algo aqui que pode incomodar algumas pessoas, mas é a pura verdade. As pessoas julgam em 7 segundos, certo? Isso não é superficialidade. É neurociência. Isso é estudo. Isso é comprovado cientificamente. Nós já tivemos aulas aqui onde eu expliquei os dados científicos, as experiências, como eles faziam com pessoas de vários nichos, de várias idades, de várias profissões, como eles traziam essas pessoas para esse teste, e através deste teste foi detectado que em 7 segundos o nosso cérebro ele já mapeia as 11 impressões. Nós somos analisados através de 11 impressões em 7 segundos. O nosso cérebro foi programado, a gente já nasce com essa programação. Eu não tenho uma chave que eu não quero julgar. Quando eu vejo uma pessoa, o que acontece? O que acontece quando nós vemos uma pessoa que a gente não conhece? É em segundos, pelo que você está vendo, você não sabe quem ela é. O seu cérebro já começa a fazer aquele julgamento. Depois, se você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, tudo isso vai mudando. Mas nós, enquanto profissionais, às vezes não vamos ter a oportunidade de conhecer a pessoa, porque as pessoas vão nos julgar nesses 7 segundos e pode ser que ela já fala, não, isso daí eu já não confio mais. Porque esse é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Não é uma coisa que é ruim. É um mecanismo de sobrevivência. E aí a pergunta que a gente tem que fazer não é, mas isso é justo? Isso é injusto? A pergunta é, como posso usar isso a meu favor? Entenderam o segredo? Como posso usar esses 7 segundos, esse julgamento de 7 segundos a meu favor? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês a história de outra mentorada minha, a Fernanda. Uma engenheira que me procurou porque estava cansada de não ser levada a sério. Talvez você que esteja aí do outro lado da telinha, como eu já estive nesse lugar, não esteja sendo levada a sério, mesmo sendo competente. Ela usava sempre a mesma roupa, assim como eu, só usava o uniforme. Aí trabalhamos juntos para melhorar a comunicação da imagem dela, para que ela comunicasse essa competência técnica que ela tinha. E aí escolhemos roupas que valorizavam um cabelo, a cor do cabelo, mudamos o corte do cabelo. Enfim, fizemos toda uma checagem na imagem dela. 3 semanas depois, esse aqui é o relato dela. 3 semanas depois, ela me mandou uma foto no canteiro de obras com a seguinte mensagem, porque os engenheiros e arquitetos têm uma especificidade muito interessante. Eles, ao mesmo tempo que eles estão no escritório atendendo um cliente, eles estão numa obra, gente. Olha como não é fácil isso. E aí elas trazem para mim sempre essa pergunta: o que eu uso para estar bem vestida? Para atender o cliente no escritório, mas ao mesmo tempo estar numa obra, com todo o pessoal lá, naquele ambiente que é bem desafiador. E aí, olha esse relato dela. 3 semanas depois, ela me mandou uma foto. E olha o relato: Marinei, pela primeira vez em 10 anos de profissão, um mestre de obras veio me perguntar qual era a minha opinião técnica, sem que eu precisasse me impor. Gente, olha isso. Por quê? Olha a última frase dela. Eles simplesmente veem a minha autoridade agora. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Então agora nós vamos destruir essa culpa que está dentro de nós. Porque a gente se culpa também. Quando a gente passa a ter consciência do quanto a gente está se auto-sabotando, de tudo que a gente perdeu,
Eu passei 40 anos da minha vida me auto-sabotando. E aí, eu não faço mais a conta do que eu perdi, das oportunidades que eu perdi, por não estar alinhando a minha competência, a minha imagem. E eu sei que alguns de vocês aqui podem estar pensando, mas Marinei, isso não é injusto? Eu deveria ser julgada apenas pela minha competência? Quantos de vocês aqui podem estar se perguntando isso? E vocês têm razão, deveria ser. Mas vivemos no mundo real, não no mundo ideal. Porque existe o mundo real e o mundo ideal. E no mundo real, a sua imagem é sua primeira comunicação. Ignorar isso, gente, ignorar isso é ser autêntica. Não é ser autêntica. É ser ingênua. Então hoje você vai sair daqui com essa convicção de que você precisa ser autêntica e não ingênua mais. Você passou a ter esse conhecimento. Você despertou algo aí dentro de você que estava talvez te auto-sabotando, que é esse conceito de que imagem é isso, que imagem é aquilo, que é coisa de futilidade, que não é justo que as pessoas julgam você pela imagem, e aquele monte de coisa, aquele monte de paradigma. E aí agora eu vou fazer com vocês o exercício do espelho, o espelho da verdade. Por uma semana antes de se vestir, olha, por uma semana antes de se vestir, olhe no espelho e faça essas perguntas. Eu quero que vocês anotem. Primeira, minha aparência está comunicando a minha competência? Se eu fosse contratar alguém, lembra da pergunta que a professora me fez? Se eu fosse contratar alguém na minha área, eu contrataria alguém que se veste desta forma? São só 3 perguntas. Que mensagem a minha imagem está passando hoje? Não se julguem pelas respostas que vocês vão ter. Apenas tome consciência. Apenas tome consciência. Vou dar um tempinho para vocês responderem essas 3 perguntas, para que vocês possam tomar consciência. Porque hoje vocês vão sair dessa aula, eu quero que vocês saiam daqui somente com esta consciência, fazendo esta análise. A sua imagem corresponde à sua competência? Se você fosse contratar alguém hoje na sua área, naquela que você exerce, você contrataria alguém que se veste assim? E o que a minha imagem está comunicando? Respondido, tomado consciência, eu vou deixar uma mensagem que eu quero que vocês guardem no coração hoje. Esta aula não chegou aqui hoje por acaso. É porque, de alguma forma, esse tema te conectou e você estar aqui. De alguma forma, algo conectou e você estar aqui hoje. Talvez você também esteja vivendo essa guerra silenciosa com o espelho. Talvez você também sinta que sua aparência não está sendo reconhecida. Eu quero que você saiba uma coisa, gente. Eu quero que vocês guardem bastante agora isto. Você não está sozinha. E principalmente, você merece ser vista, você merece ser visto, respeitada, respeitado, valorizado, valorizada pelo que você é e pelo que você oferece ao mundo. Sua transformação não precisa ser dramática, dolorida, como a minha foi, 40 anos da minha vida. Não espere chegar a 40 anos para tomar essa decisão. Você pode começar com pequenos ajustes. Se olhe no espelho com mais carinho.
Fale palavras positivas para você mesmo. Quando vier aquela mensagem, você é aquilo, já pense em algo positivo. Isso é estratégia para o nosso cérebro. Não deixe essa voz interior te auto-sabotar. Comece com ajustes intencionais mesmo. Pode ser mudanças enormes, mas podem ser mudanças pequenas. E o principalmente aqui não é se preocupar com a forma que você é percebida, mas como você se percebe. Como você se olha nesse espelho e o que você fala para você. Nós falamos aqui das críticas, fizemos um passo a passo. O espelho não precisa ser seu inimigo. Ele pode ser seu maior aliado na construção da confiança que você merece ter. E agora nós vamos ao que realmente importa aqui. Transformar todas essas informações em mudanças reais. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento, não é verdade? E eu criei um plano de 21 dias porque é o tempo que seu cérebro precisa para criar um novo hábito. Olha isso. Dados científicos aqui. E vamos fazer isso passo a passo, sem pressa, respeitando o seu ritmo e a sua realidade. Vamos lá? Primeiro nós vamos fazer o inventário emocional. Hoje você vai fazer um exercício que pode ser desconfortável, mas é transformador. Durante todo o dia, pode ser amanhã, né? Durante todo o dia, anote cada crítica que vem na sua mente quando você está diante do espelho. Sobre a sua aparência. Não julgue, apenas observe. Quando você estiver em frente ao espelho, as críticas que vêm e anote. No final do dia, ao lado de cada crítica que veio, você vai escrever: de quem é essa voz? Você vai se surpreender, descobrindo que a maioria dessa voz não é sua. Ela veio lá da infância, da crítica de alguém, de algo que aconteceu com você. Segundo teste, o da primeira impressão. Grave um vídeo de 3 minutos falando sobre a sua área de expertise. Use a roupa que você usaria numa reunião comum no seu dia a dia importante. Hoje eu tenho uma reunião importante, qual roupa que eu coloco? Você vai colocar esta roupa e vai fazer esse teste. Vai fazer um vídeo de 3 minutos falando da sua história ou daquilo que você faz, da sua expertise, da sua profissão. Depois assista sem o som. Só observe você no vídeo, a sua imagem. Qual a imagem que você está passando? Gente, esse exercício é maravilhoso. Anote as suas percepções, sem se julgar. Combinado? 3. Analisar o seu guarda-roupa. Abra o seu armário e divida as roupas em 3 grupos. Vamos lá. Abra o armário. Estou dando dicas preciosas para vocês. E divido as roupas em 3 grupos. Quando eu uso essas peças, eu me sinto poderosa. Você vai jogar as peças que você se sente poderosa quando você usa. Separa. Segundo, uso porque tenho, mas não me sinto, não gosto, não me sinto bem quando eu visto essa roupa. Segundo grupo. Terceiro grupo, uso para me esconder. Uso para me esconder. Essa análise vai te ajudar a ter clareza sobre quais ou como as suas roupas afetam a sua confiança. Muito bom, muito bom. Esse é muito bom. E o quarto é o diário da imagem. Todos os dias antes de se vestir, anote. Como eu me sinto hoje? Que mensagem eu quero comunicar?
Minha roupa está alinhada com minha mensagem? Essas 3 perguntas. Todos os dias a fazer parte do seu diário. Como me sinto hoje? Que mensagem eu quero comunicar? Minha roupa está alinhada ou alinhada com essa mensagem? 2 exercícios poderosos aqui. Anotem e façam. Estou dando um ouro aqui para vocês. Pena que a nossa aula está chegando ao fim. E foi uma aula bem reflexiva, mas que trouxe clareza de como o nosso cérebro funciona e de como isso impacta a nossa imagem. E trouxemos aqui exercícios valiosos para você colocar em prática, e na semana que vem estarei aqui novamente às 18 horas esperando você e nós vamos continuar esta conversa. Combinado? A gente chegou ao final, mas eu quero que vocês entendam uma coisa também, pessoal. Este não é um fim, é um começo. É o início da sua jornada para se tornar a mulher ou o homem que você sempre soube que poderia ser. Vamos só relatar o que a gente descobriu hoje. Hoje, nós fizemos uma jornada profunda aqui. Descobrimos que essa voz que vem no espelho, as críticas, não é sua. Ela foi construída por paradigmas ultrapassados, por uma sociedade que nos ensinou a escolher entre ser inteligente ou cuidar da aparência. Aprendemos que cuidar da imagem não é futilidade, é responsabilidade profissional. É sobre honrar o seu potencial e comunicar o seu valor de uma forma clara e estratégica. Vimos que pequenos ajustes intencionais podem gerar transformações enormes na forma como você é percebida e principalmente na forma como você se percebe. E eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e lembrá-la que semana que vem às 18 horas eu estarei aqui e se você que gostou dessa aula e quer cuidar da sua imagem, virar essa chavinha, clique no link da bio e marque um diagnóstico gratuito comigo, que nós vamos avançar neste desenvolvimento estratégico para que você não mais tenha prejuízo na sua vida profissional por causa da autossabotagem da sua imagem. Ser além da imagem não é sobre roupas, é sobre honrar quem você é. Até a próxima aula e lembre-se, o espelho pode ser o seu maior aliado. Combinado? Com todo carinho, um abraço e fiquem com Deus.